Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. Na verdade, vou apresentar para vocês um conjunto de 3 aulas. Essas aulas estão relacionadas a circuitos elétricos, monofásicos e trifásicos, onde a aula 1 apresento para vocês o que são os fasores, que são importantes na representação de circuitos em corrente alternada. Na aula 2, vamos fazer o cálculo de potência, tensão e corrente em circuitos monofásicos. E a aula 3 é uma aula dedicada a cálculo de corrente, tensão, potência e fator de potência em circuitos trifásicos. Cada uma dessas aulas traz exemplos e exercícios resolvidos. Boa aula a todos! Olá, pessoal! Eu trago para vocês um conjunto de 3 aulas sobre circuitos elétricos. A primeira aula eu vou falar sobre os fasores e os números complexos. A aula 2, nós vamos analisar e calcular corrente e tensão em circuitos monofásicos. E a aula 3, a gente complementa com circuitos elétricos trifásicos. Então, vamos à nossa primeira aula, que é entender o que são os fasores e como que a gente faz operações com números complexos. Primeiro ponto muito importante que temos que analisar sobre os fasores. Bom, na comparação de ângulos de fase, ou simplesmente fases de corrente e tensões alternadas, é mais conveniente, pessoal, a gente utilizar o diagrama fasorial, que corresponde às formas de onda da tensão e da corrente. O que vem a ser o fasor? O fasor é uma grandeza que vai representar uma onda senoidal. Esse fasor, ele apresenta um módulo e sentido. O comprimento ou módulo do fasor representa o módulo de uma tensão ou de uma corrente a qual vocês desejam representar na forma vetorial. O ângulo que a seta forma com o eixo horizontal indica o ângulo de fase do meu sinal, se é um sinal de tensão ou se é um sinal de corrente. Então, o fasor, ele apresenta um módulo e um sentido. O fasor permite representar de forma mais adequada os sinais de tensão e correntes alternados. Bom, pessoal, com esse conceito, podemos identificar o seguinte. O fasor, a representação fasorial, né? O fasor, na verdade, vocês podem observar aqui na minha definição, o fasor, ele é um vetor que a gente chama vetor radial girante. Então, o fasor, ele fica girando. Vocês podem observar que é uma velocidade ômega, onde é a frequência angular da minha senoidal, do meu sinal senoidal, de corrente ou de tensão, né? Então, o fasor é um vetor radiante, né? Um vetor radial girante com velocidade angular ômega. E apresenta um módulo igual ao valor de pico do meu sinal. Então, o módulo representa o valor de pico do meu sinal. E com um ângulo θ. Olha aqui a minha representação, um ângulo θ, que representa uma senoide de iguais parâmetros. Né? Então, na representação vetorial, né, o meu fasor, ele é
um vetor radial girante com velocidade ômega. Aqui no eixo horizontal é o eixo real, né? E o eixo x real, e aqui o eixo y, que nós vamos ver lá em complexo, que é o eixo imaginário. Então, você tem uma tensão V de T, essa tensão fica alternando no tempo, e a gente vai representar essa tensão senoidal em forma de um fasor, onde esse fasor ele tem que ter um módulo e um ângulo, como está representado aqui. Então, esse fasor ele fica variando no tempo, né? Então, ele fica girando a uma velocidade ômega, que é a velocidade angular do meu sinal senoidal. Aqui vocês podem observar nesse desenho que retrata claramente a representação fasorial, onde vocês podem observar que o meu fasor é girante. A cada ponto eu estou representando o meu fasor, cuja velocidade angular, ômega, é a velocidade angular do meu sinal senoidal, como vocês podem estar observando. Então, o meu fasor ele fica girando, né, até completar um ciclo de 360 graus. Então, ele vai ter um ângulo e vai ter um módulo, né? Então, é muito importante, em instalações elétricas, a gente trabalha com fasores. Em circuitos elétricos, trabalhamos com fasores. Bom, vamos um exemplo de como seria a representação de um fasor. Se vocês observarem aqui, eu tenho meu sinal V de T 10 seno de 100T mais 0 graus V. E tenho meu sinal de corrente, I de T, 5 seno de 100T mais 45 graus. Onde esse 100 é o ômega. A frequência angular aqui de corrente é 100 radianos por segundo. Aqui também 100 radianos por segundo. E eu quero representar a minha corrente e a minha tensão na forma fasorial. Então, o que foi definido pelo fasor? O valor máximo representa o módulo do fasor, 10, o valor do fasor 10 está aqui. O ângulo, quanto que é o ângulo da tensão? 0, está aqui, 0 graus, aqui o eixo de referência. E a minha corrente, ângulo de 45 graus, está aqui o meu vetor, o meu fasor de 45 graus, o ângulo. E qual é a magnitude desse fasor meu? 5, que é o valor máximo do meu fasor. E aqui é a frequência angular de giro. Então, vocês podem observar que eu tenho o fasor V e o fasor I. Então, a representação fasorial sempre tem um valor máximo, que é o comprimento do meu fasor, e o ângulo desse fasor. E a frequência angular, porque esse fasor ele fica girando à medida que a senoide está se propagando no tempo. Bom, é muito importante ainda nos fasores vocês olharem para esse gráfico aqui, onde nesse gráfico eu tenho a definição do número complexo. O número complexo ele tem uma parte real x e uma parte imaginária y. O fasor que eu vou representar, geralmente o fasor ele é representado na forma polar do meu número complexo. Então, o meu fasor C, por exemplo, ele é Z, que é o tamanho do meu vetor, com ângulo θ. Aqui nós temos o cateto adjacente, aqui o cateto oposto ao ângulo θ, e aqui a minha hipotenusa. Esse aqui, o eixo Y, o eixo imaginário, e o eixo X é o eixo real. Então, o fasor, a grandeza fasorial, ela é representada nos números complexos na forma polar, como mostrado para vocês. Bom, quando a gente fala de números complexos, nós temos que observar alguns detalhes dos números complexos que nós vamos observar agora. O que é um número complexo? Nós vamos falar de impedância e de número complexo. A impedância ela tem uma parte imaginária. Esta parte imaginária da minha impedância
é um número complexo. Então, relembrando um pouquinho da matemática do segundo grau, nós tínhamos lá os números naturais, que eram 0, 1, 2, 3, 4, né, até o enésimo. E depois nós tínhamos o conjunto dos números inteiros, de 0 a menos infinito e de 0 até mais infinito. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, depois 0, menos 1, menos 2, menos 3. Esse seria o conjunto dos números inteiros. E depois tem o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, né? Os conjuntos dos números racionais, tal que x seja igual a um p dividido por q, seriam os números racionais. E depois, o conjunto dos números reais, que é, na verdade, o conjunto dos números reais aborda na matemática os números racionais e os números irracionais. Então, nós temos os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números reais. Então, os números reais é um conjunto que aborda natural, inteiro e os números racionais. Bom, mas e o número complexo? Quando a gente tinha na matemática x² mais 1 é igual a 0, para resolver essa equação, nós tínhamos que trabalhar do seguinte: x² é igual a menos 1. Aí eu faria o seguinte, tiraria a raiz quadrada de menos 1. Não existe a raiz quadrada de menos 1 nos números naturais, inteiros, racionais e nos números reais. Não tem como achar a raiz de menos 1. Para isso, vamos determinar um último conjunto dos complexos, que é o conjunto dos números complexos, onde raiz quadrada de menos 1, ou onde a gente vai adotar um número indicativo de número complexo, é um número j. J ao quadrado para os números complexos é igual a menos 1. Né? E podemos dizer que raiz quadrada de menos 1 é igual a j. Né? Então, nós vamos trabalhar agora com a linha de números complexos. Aqui, nós sempre trabalhamos com j. No segundo grau, vocês devem ter trabalhado com número complexo utilizando a simbologia i. Né? I ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, i igual a raiz de menos 1. Aqui, como nós estamos trabalhando com circuitos elétricos, nós não vamos representar por I em função da corrente elétrica. A corrente elétrica a gente identifica como I. Então, pode ter uma confusão. Então, para os números complexos em circuitos elétricos, na engenharia elétrica, a gente trabalha com a letra J, substituindo o I. Bom, agora vocês podem observar que a gente complementa esse conjunto, colocando o conjunto dos números complexos, né? Que é aquele número que permite, né, você identificar a raiz quadrada de um número negativo. O número complexo, ou seja, ele é composto de uma parte real, vocês podem estar observando aqui na figura, uma parte real, que é o eixo x, e uma parte imaginária. Então, a gente diz que um número imaginário, ele é deslocado, o número imaginário, ele é deslocado 90 graus do número real no plano cartesiano. Olha aqui nesse plano cartesiano, a parte imaginária é deslocada de 90 graus. Né? O número complexo é um ponto no plano cartesiano complexo que vocês podem estar observando aqui. Então, eu tenho a parte real e tenho aqui a parte imaginária. E vou ter aqui o meu número complexo C, que é representado nesse plano, onde existe aqui um módulo e um ângulo. Né? Então, os números complexos eles poderão ser representados tanto na forma retangular quanto na forma polar. Então, os números complexos eles abordam todos os outros conjuntos, né, dos números naturais, inteiros, racionais e reais.
Outro ponto que é importante a gente destacar, um número complexo na forma retangular, ele é composto, está aqui o meu número C complexo, ele é composto por uma parte real x e uma parte imaginária, nesse exemplo, mais jy, onde C é um número complexo na forma retangular e x é a projeção do eixo x, é a abscissa referente à parte real, x é a abscissa referente à parte real, e y é a projeção do eixo y, é a ordenada, refere-se à parte imaginária do meu número complexo, onde j é igual a raiz de menos 1, j ao quadrado igual a menos 1. Então, como que eu represento no plano cartesiano o meu número complexo 5 mais j3? Então, eu venho aqui, representando no eixo x o 5, está aqui, ó, 5 na minha abscissa, 5, e aqui na minha ordenada, eu coloco o y, que é 3, mais j3. Aí eu traço aqui o pontinho, tenho aqui a representação desse número complexo, cujo valor ali nesse ponto C é 5 mais j3. Outro exemplo está aqui, 4 mais j8. Menos 4 mais j8. Aí vocês podem ver aqui, ó, menos 4 e aqui j8. Aí dessa forma eu tenho a representação do meu no plano cartesiano na forma retangular. Outro ponto a se destacar, o número complexo na forma polar, né? Na forma polar, é um número composto por um vetor e ângulo, que é o fasor. Então, como que a gente representa um fasor? Representa na forma polar, né? Então, aquele complexo C na forma polar é Z, que é o módulo daquele fasor, com o ângulo θ, onde C é o número complexo na forma polar, Z é o módulo, ou na verdade, como eu defini anteriormente, é o comprimento do valor radial desde a origem até o ponto maior do que zero. Θ, vocês podem observar, θ é o ângulo do vetor no eixo horizontal. Então, o que a gente coloca é o seguinte, ângulos positivos, eles são medidos no sentido anti-horário. Ângulos negativos são medidos no sentido horário. Então, eu quero representar na minha forma polar, que é a forma que se representa o fasor, 5 com ângulo de 30. Então, tem aqui o módulo 5 com ângulo de 30. Olha lá para vocês verem. E aqui, estou representando 5 com ângulo de menos 30. Está aqui, 5 com ângulo de menos 30, aqui no sentido horário, aqui, representação no sentido anti-horário. Bom, agora, é muito importante na engenharia, né, nos cursos técnicos, né, a conversão, né, de um número complexo numa forma retangular para uma forma polar, por exemplo. Isso é muito importante entender porque as calculadoras de hoje em dia já fazem esse cálculo, né? Essa conversão, na verdade. Quando eu quero converter um número que está na forma retangular para a minha forma polar, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ter o módulo e o ângulo. Como que eu calculo esse módulo? Então, esse módulo Z aqui, vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse? Ele tem aqui a abscissa x e a ordenada y aqui. Esse módulo representa a hipotenusa. Então, o módulo de Z, ou Z, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, mais a abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado. Isso me dá o módulo. Né? Me dá o módulo, a representação do módulo.
Agora, como que eu calculo esse ângulo θ? Esse ângulo θ eu posso encontrar pela tangente. Quanto que é a tangente de θ? É o cateto oposto, que é o y, sobre o cateto adjacente, que é o x. Só que eu tenho que representar o meu complexo na forma polar, com o ângulo, com o módulo e o ângulo. O ângulo basta eu tirar o arco da tangente, ou a tangente de menos 1. Tangente a menos 1. Então, θ é o arco da tangente de y sobre x, ou o arco tangente de y sobre x, ou a tangente a menos 1 de y sobre x. Aí, dessa forma, eu consigo transformar um número que está na forma retangular para a forma polar. Exemplo, eu quero converter 60 mais j80 para a forma polar. Então, é raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Quanto é que deu o módulo? 100. Depois eu vou achar o ângulo. O ângulo é arco tangente de y sobre x. Arco tangente de 80 sobre 60. Isso vai me dar na calculadora 53,13. Aí, como que eu representaria o meu número complexo? 100 com ângulo de 53,13. Agora, temos também que fazer o processo inverso, não é? Que é converter um número que está na forma polar para a forma retangular, encontrar o x e o y. Então, eu posso dizer que cosseno de θ é o quê? Cosseno de θ é cateto adjacente x sobre a hipotenusa, que é z. Então, eu posso dizer que x é cosseno de θ vezes z. Da mesma forma, o meu y, seno de θ é igual a y sobre a hipotenusa z, que é esse valor z aqui, ó, que vocês estão vendo passar o mouse. Então, y é z seno de θ. Aí, dessa forma, como que representa o meu complexo? Na forma retangular, é x mais jy, que é igual a z cosseno de θ mais j, mais ou menos, né? Vai depender, j vezes z seno de θ. Então, se eu quero representar um número 200, polar, 200, com ângulo de 45, qual é o valor de x? É 200 vezes cosseno de 45, que vai me dar 141,42. Depois, o y é 200 vezes seno de 45, que vai dar o mesmo valor. Logo, como que ficaria o meu complexo? Na forma retangular, 141,42 mais j, 141,42. Agora, importante também, para entendimento nos circuitos, é operações com os números complexos. Nós sabemos que pelos números complexos, j é a raiz de menos 1. Então, eu posso dizer que j ao quadrado é igual a menos 1. Então, j ao quadrado é menos 1. Então, a raiz de menos 1 é j. J ao quadrado é igual a menos 1. 1 sobre j é igual a quê, pessoal? 1 sobre j. Se a gente multiplicar j aqui embaixo, j embaixo aqui, ó, e j vezes em cima, né? Então, fica j sobre j ao quadrado. J ao quadrado é menos 1, então 1 sobre j é menos j, tá? Só lembrando para vocês. Então, 1 sobre j é o menos j. Por quê? Você multiplica em cima e embaixo por j, em cima vai ficar j, e embaixo vai ficar j ao quadrado. J ao quadrado menos 1, então o resultado é menos j. Só relembrando, porque em circuito a gente vai fazer essas operações, obviamente, usando a calculadora, mas é importante vocês refrescarem, fazer um refresh na memória de vocês. Operações com complexo ainda, continuando. Na operação com complexo, quando a gente tem soma ou subtração de complexos, né, a gente sempre faz a soma ou a subtração, fazemos isso em sua forma retangular, né? Então,
quando a gente vai fazer soma e subtração, vocês vão ver mais à frente, que é na forma retangular. Agora tem uma outra operação, antes de chegar na soma e subtração, que eu já me adiantei, tem o conjugado de um número complexo. Qual é o conjugado de um número complexo na forma retangular? Se eu tenho um número complexo x mais jy, seu conjugado, basta colocar um sinal negativo na parte imaginária. Então, fica x menos jy. E qual é o conjugado desse número aqui? Olha, 5 mais J5. O conjugado dele é 5 menos J5. Qual é o conjugado do número complexo na forma polar? É 100 com ângulo de 90. Só trocar o sinal do ângulo. Então, o conjugado de um complexo na forma retangular transforma um sinal negativo, leva um sinal negativo para a parte imaginária. Na forma polar, apenas troca o sinal do ângulo. Agora, voltando naquilo que eu tinha um pouco antecipado a vocês, que é a soma de números complexos ou a subtração de números complexos, é sempre feito na forma retangular. Na forma retangular, onde você soma as partes imaginárias com as partes imaginárias e as partes reais com as partes reais, como pode ser observado aqui. Eu estou somando C1 mais C2. Né? Então, vai ser x1 mais jy1 mais x2 mais jy2. Então, vocês somam, respectivamente, parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Esse exemplo. Então, eu vou somar 3 com 5, 8. Então, eu vou ficar com a minha parte real, 8. Agora, eu vou somar minha parte imaginária. 4 com 6, 10. E eu tenho J10. Está aí, né, a soma de complexo ou a subtração de números complexos a gente faz na forma retangular. Já as multiplicações ou as divisões, multiplicação e divisão, elas são realizadas na forma polar, C1. Complexo 1 vezes complexo 2 faz-se na forma polar, multiplica os módulos, soma os ângulos. A divisão, também feita na forma polar, divide-se os módulos, subtrai-se os ângulos. Então, um exemplozinho aqui, 10 com ângulo de 45 vezes 30 com ângulo de 30, vai ser 10 vezes 30, 300, né? Seria 300 com ângulo de 75, soma-se os ângulos. Na divisão, vai ser 10 dividido por 30, 0,3. Subtraem-se os ângulos, 45 menos 30, ficaria 0,3 com ângulo de 15. Bom, pessoal, então o número complexo é muito importante na engenharia, né? E o fasor, volto aqui a lembrar ele, o fasor é um complexo, né? Eu defini o fasor, né? Ele vai girando a uma velocidade angular. Esse fasor, ele é representado na forma polar. Então, eu tenho o fasor de tensão, V, né, com um pontinho em cima, é um V eficaz, um valor eficaz, que é o valor de pico dividido por raiz de 2. Aqui o ângulo da tensão e aqui é o valor eficaz da tensão da corrente com o ângulo da corrente. Olhando a minha senoide, essa senoide tem um valor eficaz, que é o valor de pico dividido por raiz de 2. Da mesma forma, serve para tensão e também serve para a minha corrente. E aqui, para achar o valor eficaz, é o valor de pico vezes a raiz de 2, arredondando 0,707. Então, o meu fasor é um complexo em sua forma retangular. Bom, pessoal, eu estou pedindo aqui para representar essas duas senoides, uma de tensão, que é a letra A, e a outra de corrente, que é a letra B, eu quero representar em fasores. Como é que eu represento em fasores? Aqui é o valor de pico. Como eu vou representar o fasor? Eu vou dividir 311 dividido por raiz de 2, certo? Isso vai me dar 220. Qual é o ângulo? Aqui não tem ângulo, olha, a defasagem dessa onda é zero, o ângulo de zero. A minha corrente vai ser o valor de pico, que é 10 raiz de 2. Como eu represento aqui valor eficaz, então vai ser 10 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então vai ser 10 com ângulo de
30 graus, que é o ângulo da defasagem aqui. Então, dessa forma, pessoal, a gente representa o meu fasor, né? Por quê? Porque o fasor ele é representado na forma polar, o sinal na sua forma polar. Dessa forma, a gente fez uma revisão, né, e introduziu para aqueles que estão iniciando a definição de fasores e uma pequena revisão de números complexos. Então, aqui é o valor eficaz e aqui eficaz e o ângulo. O valor eficaz é o valor de pico dividido por raiz de 2. Bom, para construir essa apresentação, foram utilizados a bibliografia do livro do Otávio Marcos, da editora Érica, né, o livro do Bolestar e o Eletricidade Básica do Milton Cussot, de 2009. Agora vocês vão ver uma aula de aplicação de todos esses conceitos. É a aula 2 em circuitos elétricos monofásicos. Boa aula!